meus caros, que bom estar de volta aqui com você para o encerramento desse terceiro trimestre da lição de juvenis, essa faixa etária de 15 a 17 anos de idade, faixa onde o assédio é gigante, o assédio secular é gigante sobre esses jovens. Estamos trabalhando através da Assembleia de Deus de Criciúma, do ITEC, Instituto Teológico aqui da cidade, do Departamento de Escola Bíblica Dominical e da ADC Educacional. Esses órgãos, e juntamente comigo e com você, temos como objetivo a proclamação do Evangelho através do ensino de escola bíblica dominical. Dito isso, estamos trabalhando, como já falamos, a lição de juvenis, né? E a lição de hoje é o encerramento do terceiro trimestre, que tem como título geral Conhecendo os Fundamentos da Fé Cristã nas Epístolas Gerais. E você já pode iniciar a tua lição comentando, perguntando para o teu jovem qual a grande conclusão que ele tem do trimestre. Isso antes de você entrar na lição de número 13. Qual a grande conclusão? Qual é o grande fundamento? O que dá sustentação? O que embasa a fé do cristão, né? O que faz com que o cristão se permaneça forte, fiel e retilíneo na sua missão de chegar e adentrar ao reino celestial. Dá uma pequena pausa e após disso você vai concluir que o grande fundamento começa com a obediência. Quando você obedece, você vai... Essa obediência pode ser gerada pelo temor. Então, o temor e a obediência vai gerar a sabedoria. E essa sabedoria cristã é que vai te manter fiel, que vai te manter forte no caminho que te direciona a Deus. Então, fundamentalmente, a tua relação, a tua sustentação na tua fé cristã passa por obediência e temor a Deus. Então, você já pode concluir e esperar que teu jovem conclua diferente. Então, é importante você ver se a tua missão foi concretizada. É muito comum nós, professores, darmos aula e não nos preocuparmos se as pessoas aprenderam. Não adianta, amado. O ensino só existe se houver aprendizado. Isso é o que diz qualquer estudo de pedagogia. E eu vou um pouco mais além. Eu digo que o ensino só existe quando tem aprendizado e o aprendizado só existe quando você volta a ensinar. Então, ele passa a ser um ciclo repetitivo. Nem um ciclo, vou dizer para você, um círculo. Porque o ciclo ele tem início, meio e fim. O círculo não, o círculo é contínuo, é um moto contínuo, perpétuo, se repete. E o ensino é um moto contínuo, ele é perpétuo, ele tem que se repetir. Ensino, aprendizagem, ensino, aprendizagem, ensino, aprendizagem. Não adianta eu aprender se eu não replicar esse conhecimento. Não adianta você ensinar se eu não subtraio do teu ensino a minha parcela de aprendizagem. Então, vamos fazer esse esforço de entender se o jovem aprendeu, entender se teu público entendeu a tua mensagem. Então, faça essas perguntas, observe se teu aluno entendeu. Olha só, nós passamos títulos formidáveis sobre superioridade de Cristo, sobre o fato do Cristo te entender. Nós passeamos sobre temas como vencer as provações e tentações. Fantástica essa lição. E vamos passeando pelo o que já foi discutido no trimestre, desculpa. Falamos sobre santificação, para o jovem entender o que é ser santificado. Pergunte se ele se santifica. Pergunte se ele entendeu que se santificar é se separar para Deus, é se afastar do pecado. Vamos caminhando para ver se o teu esforço foi recompensado. E ele será recompensado se o jovem entendeu. E se o jovem entendeu, Deus muito vai se alegrar, porque o teu esforço atingiu o alvo, atingiu o objetivo de levar ao jovem conhecimento sobre a palavra de Deus. Então, nós estamos estudando mensagens significativas e relevantes sobre as epístolas gerais. Fale para o seu jovem e peça para que cada um subtraia uma conclusão do que até aqui foi discutido na lição do trimestre. E aí, depois desse pequeno debate, que deve durar em torno de 10 a 15 minutos, a lição de hoje é relativamente curta, para que você depois faça a sua confraternização de encerramento. Aí você entra na lição específica de hoje, a de número 13, que está prevista para 24 de setembro de 2023. Lute por sua fé. Nós lutamos por tanta coisa, né? Lutamos para comprar um tablet, lutamos para comprar um iPhone,
lutamos para ter uma Bíblia que seja bonita, grande. Então nós temos que lutar também para buscar a fé, para ter a fé. E como é que você tem a fé? Buscando conteúdo para dar fundamentação e sustentação nessa fé. Lute por sua fé, não só no sentido de adquiri-la, de buscá-la e de fortalecê-la, mas no sentido de transferir essa fé também para aqueles que podem te ver. Seja então você um Eliseu, seja você então um exemplo, como na lição passada, nós vimos lá João dando ênfase ao seu discípulo, ao presbítero Caio, do testemunho que as pessoas davam para ele. Então, que a sua fé possa causar também transformação na vida dos outros e não só na sua. A tua fé, sabia, meu caro professor, que ela pode influenciar que outras pessoas também tenham fé? Vai lá, um homem de fé, falou a mulher para Eliseu. Então, vai lá o Reinaldo, um homem de fé. Vai lá o Adriano Fidelis, um homem de fé. Vai lá a Ana Paula, que está aqui trabalhando conosco, uma mulher de fé. Temos sim que ser exemplos. Temos sim que mostrar a nossa fé agindo pela fé. Então, que a nossa fé possa se transformar em ação e em movimento transformador da vida daquele que nos conhece e que nos observam. Seguindo em frente, leitura bíblica em casa, essa leitura fundamental para a compreensão da lição de hoje. Sugere o nosso autor. Segunda-feira, 1 Pedro, capítulo 3 e versículo 15. Santidade, mansidão e temor. Você tem que, aqui, quando vai estudar aqui, vai perceber que a mensagem é que nós devemos estar prontos para responder as perguntas que nos são feitas. E uma das perguntas que nos são feitas, sugerem nesse versículo, é o porquê da nossa esperança. E você está pronto para responder isso? Leia o versículo e pergunte para o jovem o porquê da esperança que o jovem, que o cristão tem que ter. O que dá sustentação na nossa esperança, que gera em nós alegria. Primeiro, define para ele o que é esperança. Esperança não é esperar de braço cruzado, como muitos ensinam. Esperança é esperar com convicção, com certeza, com garantia de aquilo que você está esperando em Cristo vai acontecer. Então, a grande esperança de Cristo, ou de Cristo não, do cristão, é a certeza de salvação. Por isso que nós somos felizes. Então, prepara o teu jovem para explicar o porquê dessa alegria, o porquê dessa esperança, porque você tem que ter uma fé racional, equilibrada, com a base certa de que Cristo veio e de que Cristo vai salvar. O resto é tudo consequência e é tudo argumento para que você possa, às vezes, até desistir. Quantas pessoas argumentam que sofrem demais e que desistem do relacionamento com Deus? Então, você tem que explicar para o teu jovem que ele tem que ter a certeza da salvação. E isso é o que motiva a nossa esperança. Terça-feira, Colossenses capítulo 4, versículo do 5 ao 6, a sabedoria bem temperada. Lembra que na aula passada nós definimos o que é sabedoria? Então, sabedoria é a prática dos ensinos de Deus. Sabedoria é obedecer. A sabedoria cristã começa com o temor e termina com a obediência. Então, a sabedoria bem temperada, bem equilibrada, sem fanatismos, com a racionalidade, né? Entendendo que a fé está acima da razão. Você sabia disso? Os filósofos se mataram, os filósofos se quebraram, querendo entender a fé. Mas na hora que alguns filósofos perceberam que a fé está acima da razão, porque a filosofia busca o quê? A racionalidade. E a teologia busca o meu relacionamento com Deus. Então, quando os filósofos perceberam que quando a razão não responde, a fé responde. E olha que coisa maravilhosa. Então, a gente percebe claramente que a fé está acima da razão. Por isso que falamos de sabedoria bem temperada, a sabedoria racional, consciência de que a fé está e resolve tudo, acima de tudo, e resolve todas as nossas necessidades. Atos 6, versículo do 8 ao 10. A irrefutabilidade da fé verdadeira. É impossível você encontrar argumentos que derrubem uma fé verdadeira. No entanto, é preciso você buscar argumentos para refutar aqueles que vêm combater a fé verdadeira. Por que isso? Porque quando você refuta esses argumentos contrários à fé, você vai criar naquele indivíduo que veio até você para tentar
refutar a tua fé, você desenvolve nele a capacidade de pensar e de crer que Cristo é Deus e que Cristo é salvo. Então, é uma forma de você evangelizar quando você busca embasamento bíblico para responder essas pessoas. Então, a fé ela tem também que ser compartilhada. Discutimos isso na lição anterior. Erudição e obediência é o tópico sugerido para quarta-feira, que se encontra em Isaías 5, 4 e 10. A ideia que subtrai o nosso autor é essa: erudição e obediência. E você, quando vai ler o versículo, vê que fala realmente dessa questão da erudição e da obediência, mas que é fundamental que você ouça as questões que Deus impõe sobre a tua vida e que você obedeça. De novo, a obediência circulando em toda a lição do trimestre. Todo o relacionamento que você tem com Deus, ele passa por esse conceito de obediência. Provérbios 25:11 é o que sugere o nosso autor. Ele fala aqui um time, né, o tempo, né, a subtração da mensagem do nosso autor é essa questão de tempo. E ali, quando você vai olhar, você vai perceber o valor da palavra. Né? Quando você vai lá nesse provérbio, ele fala de maçãs colocados em cesto de prata. É uma analogia, né? Onde vai nos mostrar o valor imenso da palavra. Você imagina você servir uma maçã numa bandeja de prata? Então, a maçã se refere à palavra e a bandeja ao grande valor que essa palavra tem. Então, ela tem que estar sempre em harmonia com a tua prática no pensar e no proceder em relação a Cristo. Então, é por isso que ele fala o time, o tempo de levar a palavra. E lá no versículo seguinte, sugerido para sábado, 2 Timóteo 4:2, vai falar exatamente isso. Quando ele fala longanimidade e doutrina, o nosso autor, mas quando você vai ler o versículo, você vai perceber que a palavra tem que ser falada a toda hora, a todo instante. Todo momento é tempo propício para falar. O versículo de sexta-feira e o de sábado acabam se complementando. Você não pode desprezar em momento algum uma oportunidade de falar de Deus, não só para aqueles que já o conhecem, mas também para aqueles que não o conhecem. É muito comum a gente ver as pessoas dizendo que é fácil de falar de Deus para quem já está na igreja, mas tenha cuidado que não é tão fácil assim, porque às vezes você negligencia por achar que é fácil e não fala de Deus para o teu companheiro de banco de igreja. Às vezes esse companheiro está desesperado querendo ouvir uma palavra de motivação, uma palavra exortativa, porque ele está com problemas, ele está com a fé debilitando, e você deixa de ajudá-lo porque acha que quem está na igreja já está com o caminho pronto para entrar no reino dos céus. Muito pelo contrário, amigo. A evangelização, a missão, ela tem que ser feita a toda hora, a todo instante, inclusive dentro da igreja. Por quê? Há muitos perdidos e há muitos se perdendo nos bancos da igreja, inclusive no próprio púlpito. Tem obreiros aí que estão caminhando a passos largos para se distanciar de Cristo. Lembrando para você que ninguém se afasta de Deus da noite para o dia. O afastamento é paulatino, ele vem lentamente, com pequenas sugestões do diabo para que você negligencie, que você desestabilize a sua fé. Então, fale de Cristo a toda hora e a todo instante, que seja o assunto principal da minha e da tua vida. Seguindo em frente, os objetivos que tradicionalmente é do professor é de explicar os motivos para o envio da carta, expor sobre o perigo dos falsos mestres e saber como devemos nos portar na defesa da fé. Texto bíblico assim nos diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada a todos. Amigos, aqui eu gostaria, primeiro, que você fizesse um breve comentário sobre a palavra exortar. Certamente a tua sala já sabe o significado de exortar, mas é muito comum nós encontrarmos pregadores que usam essa palavra de forma equivocada. Exortar, como o próprio texto nos sugere, é motivar, é incentivar, é colocar você para cima, é dar motivos para que você faça algo, no nosso caso, para que você se mantenha fiel a Deus. Muitas pessoas usam exortar no lugar de admoestar. Quando é comum a gente encontrar nas pregações, a pessoa
chamando a atenção da igreja por algum pecado, a pessoa diz que está exortando, não, está admoestando, está chamando a atenção com um determinado carinho, para que aí sim, depois de chamar a atenção do erro, ou seja, de advertir, ensinar o caminho correto. Então há essa pequena diferença. Exortar, motivar, admoestar, chamar a atenção, alertar. Para que o jovem entenda quando os pregadores equivocadamente falar e colocar a expressão de forma inadequada. Então você veja aqui que no texto, o autor, Judas, ele incentiva, né? Ele tinha a intenção de falar da comum salvação. Por que comum salvação? Porque a salvação é para todos. Todos nós, toda a humanidade, ela tem o privilégio de ter movimentos, ações que as levam à salvação. Qual é esse movimento? É aceitar a Cristo. Então, a salvação é para todos. Por isso que o autor fala comum salvação. Ele queria falar de salvação, mas ele depois motivou as pessoas a batalhar pela fé. Mas quando você olha é o seguinte, se você quer falar de salvação, você tem que falar de fé, porque não há salvação sem fé. Né? Aquela mesma discussão inócua, desnecessária, de que a salvação, que a obra não leva à salvação. Mas se você tem fé, você é obrigado a ter obras. Então a salvação vem pela fé. E a fé gera obra. E uma das obras da salvação é batalhar por ela, fé. Não só no sentido da manutenção da tua fé, mas no sentido de despertar nos outros a fé. Porque é corresponsabilidade de todo salvo influenciar na salvação do próximo. Seguindo em frente, a leitura bíblica em classe. Né? Essa leitura bíblica aqui, ela se encontra em Judas, capítulo 17, versículo 25. Eu subtraí, então, apenas 2 versículos para que nós pudéssemos fazer comentários. Você deve, sim, também fazer comentários sobre essa leitura bíblica em classe. É comum que nós apenas leiamos essa sugestão. Fundamental que nós comentemos sobre ela. O versículo 18 diz assim: os quais vos diziam que, no último tempo, haverá escarnecedores que andariam seguindo as suas ímpias concupiscências. Ou seja, escarnecedores egocentristas, tema da lição passada, que estarão seguindo os seus próprios pecados, as suas próprias vontades. O versículo 20 vai dizer assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha só, aí ele vai falar que convertei-vos e conservai a sua fé. O primeiro, ele dá uma advertência, né? Ele nos dá... ele nos mostra aquele que se afasta de Deus. E no versículo 20 ele vai nos mostrar que você pode se manter fiel naquele caminho, que você mesmo pode fazer a tua fé progredir através da tua oração e através do Espírito Santo de Deus. Um adverte contra o mal e o outro te incentiva a praticar o bem. Vamos seguindo em frente, conectando com Deus. É essa imensa introdutória que nós já estamos falando. Você vê que nas nossas aulas a introdutória é fundamental. Aí tem muita gente que diz, o autor faz o esboço para você seguir. Ele faz para você seguir, mas não para você necessariamente ler. E nós seguimos o esboço, porque tudo que aqui está discutido está dentro desse contexto da lição. Eu subtraio a seguinte ideia do nosso autor na introdutória dele. O apóstolo declara que pretendia escrever sobre a salvação, mas sentiu necessidade de alertar os crentes a batalhar pela fé. Eu vou só até aqui, e já comentamos sobre esse tema. Né? Tem-se interesse em falar de salvação, mas ele não é que ele desvia o foco. Ele não desvia o foco. E nem tampouco muda. Ele apenas dá uma abordagem diferente para falar de salvação. Né? Ele ia falar de salvação e realmente falou de salvação. Porque quando ele fala batalhar pela fé, ele está falando de quê? De salvação. Se eu batalhar para manter a fé em mim, eu estou batalhando pela minha salvação. Se eu batalhar para despertar em você a fé, eu estou batalhando pela fé e batalhando pela salvação do próximo. Então, os dois textos, né, eles não se distanciam, muito pelo contrário, eles se complementam, porque você não chegará, já falamos isso, você não conseguirá o objetivo
de todo crente que é entrar no reino celestial, se a tua fé não for cristalina e resplandecente e influenciar na fé dos outros. Seguindo em frente, vamos agora sim falando da introdução da epístola, né? Essa epístola foi escrita por Judas. O nosso autor fala aqui meio-irmão de Cristo. Acho desnecessário essa questão de meio-irmão de Cristo, né? Porque até se eu sou adotado por uma família, como nós fomos adotados por Cristo, nós nos tornamos irmãos. Então, por que essa de meio-irmão de Cristo? Nós já sabemos que Cristo, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas eles são filhos de Maria e são filhos de José. Judas é filho de Maria e José, por consequência, é irmão de Cristo. Ou, caso contrário, eu e você também não somos irmão de Cristo. Somos meio-irmãos ou meio-filhos. Por quê? Porque nós fomos enxertados também, nós somos adotivos. Tal qual alguns pregadores querem falar uma mensagem, para mim, totalmente desconexa e desnecessária, de falar que Cristo é filho adotivo de José. O filho adotivo tem os mesmos privilégios, as mesmas regalias e as mesmas responsabilidades de um filho de sangue. E tem muito filho legítimo totalmente afastado do pai, totalmente distante e odiando o pai. Então, são pregações e comentários, na minha opinião, tá? Desnecessário. Então, fale que Cristo é irmão de Judas. Sim, irmão de Judas. Como eu sou teu irmão, você que me ouve, sou teu irmão e nunca nem te vi. Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Nós estamos irmãos porque temos a mesma vocação e o mesmo pensamento em Cristo Jesus de salvação. Pense nisso e ensine da forma mais, menos polêmicas possível, vamos dizer dessa forma. Não é que os caras estão errados, mas é desnecessário. O que é que vai levar meio-irmão de Cristo? Aqui eu estou... o Reinaldo está contestando o nosso autor. Não, estou dando uma visão diferente. Pense e reflita. Tem necessidade de falar que Cristo é meio-irmão de Judas? Totalmente desnecessário na minha visão. A defesa da fé é uma necessidade. E aqui você pode, de novo, sem querer ser redundante, fazer esse confronto, fé e salvação. Né? Você tem necessariamente que defender a tua fé para que você possa continuar caminhando para atingir teu objetivo, o teu alvo de salvação. Então você tem que se motivar a defender a tua fé e tem que exortar, que motivar aqueles que te ouvem a também defender a nossa fé. Basta você ver lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, os cristãos que foram mortos pelos leões no Coliseu. Eles estavam ali e deram a vida para quê? Para defender a fé. Então, é fundamental que eu e você, na nossa caminhada, defendamos e nos posicionemos em relação à nossa fé. Tem crente aí que tem vergonha até de dizer que é cristão quando está na escola, por exemplo. Fale isso, incentive ao teu jovem a dizer no colégio dele, a mostrar no colégio dele que ele é um jovem filho de Deus, que ele é um jovem escolhido por Deus, que ele não pode se envergonhar da fé. Quem se envergonha da fé não aí estará defendendo. Né? A fé genuína. Ele fala aqui, o nosso autor, no segundo subtópico, e eu busquei dentro desse tema de fé genuína, mostrar para você que a fé é racional. Lembra que eu falei lá atrás que a partir do momento que a filosofia, ou seja, que a busca do conhecimento, ela não responde às perguntas que a razão faz, a fé responde. Então, a fé está acima da razão. Então, a fé ela é racional porque ela explica aquilo que a própria razão não explica. Olha que coisa de louco. Lembra que a Bíblia diz que a fé, ela confunde os sábios? Por isso, porque ela está acima de qualquer conclusão e de qualquer ideal humano. O pecado e juízo é o terceiro tópico, e ele vai falar dos intrusos. Já sabemos que a fé cristã é constantemente atacada nas escolas, nos filmes e coisa e tal. Ele fala isso como que fosse uma realidade universal, e é uma realidade universal. O nosso autor aqui está corretamente aplicando o que a sociedade de hoje pratica. Então, a fé ela é constantemente atacada nas imagens que a gente vê na rua, nos diálogos que a gente vê na televisão. E o pior, a fé hoje ela está sendo atacada dentro da própria igreja, através de ensinos heréticos, através de vestimentas
E aí eu não estou falando dos costumes da forma antiga, mas tem hoje vestimentas extremamente sedutoras dentro da igreja. Tem pessoas, mulheres e homens, que vão com roupas totalmente inadequadas, onde a sexualidade é o ponto principal naquela vestuária dentro do templo, enquanto no templo o principal tem que ser o relacionamento com Cristo. Se você está com uma roupa extremamente sensualizada, é claro que você vai despertar a atenção de muito. Então, o intruso hoje, ele está também dentro da igreja, principalmente dentro da igreja. Não é coisa nova, desde sempre há o intruso, há o diabo investindo naqueles mais incautos para tirá-los de dentro da igreja e, por consequência, levá-los para um caminho mais próximo do inferno. Seguindo em frente, vamos agora ele fala aqui no segundo subtópico, exemplos de desobediência. Por quê? Porque a desobediência, ela é realmente um dos pontos que afastam o cristão de Deus. Ele cita alguns pontos de desobediência e eu acrescentei outros 3. Você vai lá e lê o ponto do autor, amado. Por favor, leia a revista. Por favor, use os argumentos do autor. Eu estou colocando novas informações para que você, junto com o autor, comigo e com você, forme um pacotão e dê uma excelente aula. Eu destaquei aqui como exemplos de desobediência Jonas, Davi e Acã. Por que eu coloquei esses 3 aqui? Porque a desobediência desses três acarretaram consequência não só para eles. A desobediência de Acã fez o povo de Israel sofrer, até que Davi teve que intervir. A desobediência de Davi fez o povo sofrer, né? E a desobediência de Jonas também fez o povo sofrer. Então, a desobediência não gera consequências nefastas apenas para aquele que desobedece. A desobediência exerce uma pressão gigantesca em todos aqueles que estão em volta do desobediente. Por isso que eu destaquei aqui, repetindo, Jonas, Davi e Acã. Junte esses 3 com mais a conversa do nosso autor e com mais o teu pensamento próprio e olha que aula você vai dar e que explicação você vai falar sobre a desobediência e suas consequências. Então, se eu desobedeço, não só o Reinaldo vai sofrer, toda a família do Reinaldo sofre. Se você, meu caro professor, desobedece, não é só tua família e teus alunos vão sofrer as consequências. Se o pastor da tua igreja fracassa, ele não só fracassa, ele vai influenciar no fracasso de todos aqueles que estão sob sua tutela. A desobediência, então, é um tema que tem que ser debatido de uma forma tão intensa quanto a obediência. Aí o cara fala, não, vamos falar só de obediência. Não, fale também da desobediência. Porque você, quando fala de Jesus, só de Jesus, você mostra as consequências de servir a Cristo. Mas se você não fala do diabo, você não vai poder mostrar as consequências de seguir ao diabo. Então, fale as 2 coisas, obediência e desobediência. Ensine sobre os 2 temas. E como defender a sua fé? Como você pode fazer uma apologia, ou seja, uma defesa daquilo que tu pensa do teu relacionamento com Deus? Você pode fazer isso cuidando das pessoas. Você pode fazer isso falando a verdade, ensinando sobre a verdade e sobre a obediência. Aqui o nosso autor fala 3 tópicos, um edificando a si mesmo, o outro orando no Espírito Santo e o outro conservando-se no amor de Deus. São 3 tópicos bem fundamentais que o nosso autor aqui fala e você pode repetir esses tópicos e acrescentando então que você pode defender a tua fé obedecendo a Deus e sendo exemplo para os outros, e rejeitando as influências do diabo. Quando nós aqui estamos falando de Cristo, estamos falando de escola bíblica, estamos defendendo a nossa fé, estamos mostrando para os incautos e aqueles que nos acusam de que o relacionamento com Deus é o único caminho que nos levará a ter o privilégio da reconciliação. Seguindo em frente, vamos agora à nossa grande conclusão. Eu subtraio a seguinte ideia do autor. A apologia da fé cristã é urgente para os dias de hoje e deve ser feita em amor. A apologia cristã ela é urgente para hoje, ela vai ser urgente para amanhã e ela foi urgente ontem. Se faz necessário que você esteja sempre atento a defender a tua fé, ou seja, a usar as armaduras do Espírito Santo para se proteger e ensinar as pessoas a usar essa mesma armadura
para se protegerem. Então, faz-se necessário que eu e você estejamos prontos para mostrar para o mundo o porquê da nossa esperança na salvação, o porquê da nossa certeza na salvação, através de atitudes simples, como obediência, como temor e como a prática do amor de Cristo na minha e na tua vida. Dito isso, me despeço desejando a você uma belíssima aula, uma bela confraternização no encerramento do trimestre e que o próximo trimestre nós possamos continuar juntos nessa sagrada missão de falar das coisas de Deus. Forte abraço e até mais.